Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo da revista Sentinela, apenas com perguntas e respostas, da semana 23 a 29 de setembro, com o seguinte tema: Cuidado com as tentações. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Para mim é sempre um prazer ter vocês aqui para semanalmente prepararmos as nossas reuniões. Nesse vídeo, como dito inicialmente, estaremos preparando o nosso estudo da revista A Sentinela, apenas com perguntas e respostas. Então, é o estudo 29 com o seguinte tema: Cuidado com as tentações. O texto base é o livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Mantenham-se vigilantes e orem continuamente, para que não caiam em tentação. O objetivo do nosso estudo: entender a importância de evitar o pecado e os passos que levam a ele. Então, já deixe aí o seu like no final do vídeo, compartilhe essas informações para que mais irmãos e pessoas também possam preparar melhor a sua reunião. Então, vamos iniciar fazendo a pergunta 1 e 2, parte A. Que aviso Jesus deu aos seus discípulos? Então Jesus ele disse: mantenham-se vigilantes e orem continuamente, para que não caiam em tentação. Porque Jesus sabia que somos imperfeitos e vamos errar. Por isso que ele salientou que devemos ter cuidado com a alta confiança. Parte B. Por que os discípulos abandonaram Jesus? Porque eles fizeram exatamente o que não era para fazer. Eles deixaram de ser vigilantes, ficaram sonolentos e acabaram cedendo ao medo do homem e abandonaram Jesus. Pergunta parte A, 3. Para manter a nossa lealdade a Jeová, com o que precisamos ter cuidado? Então, precisamos tomar cuidado para não ser autoconfiante. Precisamos seguir os conselhos de Jeová e de Jesus para que possamos nos manter vigilantes. Parte B. O que vamos ver neste estudo? Então vamos ver como podemos continuar leais a Jeová e a Jesus, que precisamos continuar seguindo as orientações de Jesus de nos manter vigilantes. Veremos como podemos manter cuidado em algumas situações e como nos proteger e como continuar vigilantes. 4 e 5. Por que precisamos tomar cuidado com pecados que parecem não ser tão sérios? Porque independente de qual seja o pecado, todos podem fazer com que a nossa relação com Jeová enfraqueça. E Tiago ainda diz que cada um é provado e seduzido por seu desejo. Então, estando em nosso coração, qualquer pecado pode se tornar sério. 6. O que todos nós precisamos reconhecer. Então, precisamos conhecer nossos pontos fracos, ser honesto com nós mesmos e evitar de cometer pecados. 7. Que cuidado precisamos ter? Precisamos descobrir quais são nossos pontos fracos e aumentar a vigilância. Assim como acontecia no passado. Os soldados, eles vigiavam os portões, pois era o ponto mais frágil da muralha. E nós também precisamos proteger nosso coração. 8 e 9. Como o jovem descrito em Provérbios 7 poderia ter evitado cometer um pecado sério? Por ter se mantido vigilante, pois o relato mostra que ele foi agindo aos poucos, até finalmente cometer um pecado sério. Então a falta de critério e bom senso o levou ao pecado. 10. Como alguém poderia cometer o mesmo erro do jovem descrito em Provérbios 7? Por deixar que várias decisões ruins acabem em um pecado grave. Talvez amizade, lugares, internet, deixar de ler a palavra de Deus, orar, pregar. A ausência desses fatores pode ser um facilitador para alguém errar. 11. Para não cometermos um pecado, o que precisamos evitar? Precisamos evitar tudo aquilo que vai nos levar a pecar. Então, para nos proteger de um pecado, precisamos evitar coisas e situações que podem nos levar a fazer algo que desagrade a Jeová. 12. Jó estava decidido a fazer o quê e como isso o ajudou a evitar tentação. Então Jó estava resolvido a nunca olhar para outras mulheres com segundas intenções, e isso lhe ajudou a se manter longe da imoralidade sexual.
13. Por que precisamos proteger os nossos pensamentos? Porque os nossos pensamentos podem vir motivações erradas. Então, talvez ficar imaginando como seria cometer um pecado pode ser muito perigoso. Mas, ao invés de ceder a essas emoções, precisamos ter pensamentos positivos. 14. O que mais pode nos ajudar a evitar tentações? Precisamos ter certeza que obedecer às leis de Jeová é sempre o melhor para nós. Isso nos ajudará a ter uma boa consciência e paz mental tranquila. 15. Por que é importante nos concentrar em fazer o que é certo? Porque estaremos fortalecendo a nossa determinação de fazer o que é certo e evitaremos situações que nos levem ao pecado. Isso nos ajudará a ficar mais forte. 16. Como as atividades espirituais podem nos ajudar a nos manter vigilantes? Porque quando assistimos às reuniões e participamos na pregação, fortalecemos o nosso desejo de agradar a Jeová e não somos facilmente tentados. Quando estudamos e meditamos, fortalecemos o nosso amor pelo que é bom e quando oramos, damos a Jeová a oportunidade de nos ajudar. 17. Que fraqueza continuou sendo um problema para Pedro. Tudo indica ser o medo do homem. Parecia que ele tinha perdido o medo do homem, pois mostrou coragem quando deu testemunho no Sinédrio. Mas temendo os da classe circuncisa, Pedro não quis ser visto com os cristãos que não eram judeus. 18. Que cuidado precisamos ter com algumas fraquezas? Então precisamos tomar cuidado para que não reapareça, assim como aconteceu com o irmão que já estava vencendo a pornografia por 10 anos. Mas infelizmente ela só estava escondida. Então, com a ajuda dos anciãos e de sua esposa, ele tem conseguido enfrentar esse desafio. 19. O que fazer se tivermos uma fraqueza que ainda não conseguimos vencer? Precisamos nos manter vigilantes. Mesmo que aparentemente sejamos fortes, precisamos evitar situações perigosas. 20 e 21, parte A. Que recompensa teremos se continuarmos vigilantes contra a tentação? Então podemos ter uma consciência limpa e a esperança de viver para sempre. Parte B. Se fizermos a nossa parte, como Jeová vai nos ajudar? Então Jeová vai nos dar o poder além do normal, vai ouvir nossas orações e iremos conseguir enfrentar nossas fraquezas. Vamos fazer agora as 3 perguntas de recapitulação. A primeira. Como podemos nos proteger contra as tentações? Então, por se manter ocupado no ministério, orar a Jeová em busca de ajuda, deixar Jeová ser presente em nossa vida, pedir a ajuda do Espírito Santo, ler e meditar na Palavra de Deus e evitar de ser autoconfiante. Em que situações precisamos estar vigilantes? Moralidade sexual, pornografia, ficar atentos em que lugares estamos frequentando ou presencialmente ou pela internet. Por que precisamos continuar vigilantes? Porque o pecado está alojado em nosso ser. É como ser uma doença que só é controlada através de medicamentos. Então, se deixarmos de tomar nossos remédios, provavelmente estaremos mais frágeis às tentações que irão se fazer presente em nossa vida. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração. Espero de coração que possa contribuir para a sua preparação. Se você tiver oportunidade e quiser compartilhar essas informações com outras pessoas, fique à vontade, para que assim mais e mais irmãos possam também se beneficiar desse arranjo que estamos fazendo. Como dito inicialmente, deixe o seu like, para que assim o YouTube ele possa disponibilizar esse conteúdo para mais pessoas, ok? Muito obrigado a todos, fiquem então com Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.